Em nome de Deus e da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 14ª sessão ordinária, aos 5 dias do mês de maio de 2025, exatamente às 20h09. Peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biage. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquiades. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. O número de presença é regimental. Eu peço para que todos fiquemos em pé para fazermos as orações iniciais. Vamos então início ao expediente. Ata número 15 de 2025, da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2025, em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, arquive-se. Moção de apoio número 003 de 2025, de autoria de todos os vereadores, ao senhor secretário para leitura. Moção de apoio número 003 de 2025. Considerando que a diretoria regional da PAMPESP, Associação de Professores Aposentados de Magistério Público do Estado de São Paulo, solicitou, através do ofício 20/25, protocolado nessa Casa de Lei, sobre o número 302/2025, apoio à moção de apoio do Legislativo de Rancharia, a ação direta de inconstitucionalidade em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que inclui o julgamento conjunto em outras ações semelhantes e relacionadas à reforma da Previdência, para derrubar a contribuição das pessoas que recebem abaixo do teto do INSS, confisco de aposentadoria de pensionistas. Considerando que é público e notório e difícil situação financeira porque passam os professores em geral, sobretudo aposentados e pensionistas, razão pela qual são obrigados, para honrar seus compromissos inadiáveis e imprescindíveis, a recorrer a frequentes empréstimos consignados. Ressalto ainda que já é difícil condição de vida dos servidores públicos e aposentados e pensionistas, pois muitos dependem exclusivamente de seus proventos para se manter, cumprir com seus compromissos financeiros e comprar medicamentos. Considerando que é de extrema importância que esse legislativo apoie a medida acampada pela PAMPESP, levando os ministros do STF à defesa em favor dos direitos e da dignidade dos aposentados e pensionistas que foram afetados pelo confisco de seus proventos. Esta brava parcela da população já cumpriu seu papel, dedicando sua vida a serviços públicos. A grande maioria não possui outra fonte de renda, somente a aposentadoria ou a pensão, sendo muito difícil conquistar uma ocupação no mercado de trabalho. Considerando que o STF está analisando que devem considerar inconstitucional o confisco das aposentadorias, o corte já formou maioria a favor dos aposentados e pensionistas no julgamento, por 7 votos a 3, para derrubar essa contribuição, e atualmente falta o voto do ministro Gilmar Mendes. Assim referida a moção, possui o condão de declarar apoio
a esta classe de professores aposentados e pensionistas do Magistério Público do Estado de São Paulo, os quais clamam por justiça. Antes do exposto, aguardamos a aprovação da presente moção e a unanimidade dos nobres pares. Diante disso, solicitamos a aprovação da presente moção de apoio, com a subscrição de demais pares, em encaminhamento a presidências e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Plenário Carlos Bacarim, 28 de abril de 2025. Vereador Alderi Cláudio Vieira, vereador Diego Aparecido Marques das Flores, Ediclei Souza Ferreira Magalhães, Jair Pacífico Júnior, José Vitor de Araújo Biagi, Lucas Aparecido Magalhães Leite, Maria Helena Briano, Rogério da Costa Melquides, Thales Henrique Gabriel Pereira, Ivanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, oficie-se nos termos requeridos. Indicação número 148 de 2025, de autoria do vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 148 de 2025. Considerando que é comum a realização de reformas e limpezas nos túmulos do cemitério municipal Santo Antônio por parte de familiares e prestadores de serviço, considerando que essas atividades geram entulhos e resíduos sólidos, e esses resíduos estão sendo despejados na rua localizada nos fundos do cemitério, causando acúmulo de lixo, degradação de espaço público e transtornos à população. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, sejam tomadas providências necessárias para a colação e a retirada de uma caçamba de entulhos para o uso exclusivo de descartes de resíduos provenientes da limpeza e reforma dos túmulos. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 28 de abril de 2025. Vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Oficie-se nos termos indicados. Não havendo mais material para ser lido no expediente, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa e eu convido os vereadores Ediclei e Helena para que façam o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biage. Presente. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquides. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Oradores inscritos para o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Diego Aparecido Marques das Flores. Dispensando a palavra, com a palavra, o vereador Lucas Aparecido Magalhães Leite. Em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretora, meus amigos nobres vereadores, a todos que nos assistem de suas casas e aqui pessoalmente. Uma boa noite a todos. Hoje minha fala é breve. Na última semana repercutiu muito na internet referente ao repasse dos alunos da faculdade. Eu venho aqui hoje, sendo breve, apenas dizer que nas últimas 2 semanas está sendo feito um projeto de lei por parte do advogado do ex-presidente da Câmara de São Paulo, referente a esse tema, onde queria até a concordância dos novos vereadores depois estarem enviando para que seja analisado, onde a gente possa juntos aprovar um projeto de lei que possa dar aos nossos alunos, não nesse ano, porque eu acho que o orçamento já veio, mas nos próximos anos a gente tenha o ônibus gratuito a todos os estudantes de faculdade aqui do nosso município. Creio que juntos a gente consegue fazer esse objetivo chegar mais forte. Então, conto com o apoio de todos. Nas próximas semanas estarei enviando o arquivo para dar uma olhada e creio que é do interesse de todos. O que é para o povo é bom para o povo. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste aí na galeria. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Eu queria falar aqui nesta noite a respeito de uma indicação que foi feita desde a época da minha campanha, onde eu até fiz um vídeo ali a respeito daquele ponto de ônibus na frente da Ângelo Colchões, né? Graças a Deus conseguimos uma solução muito boa, né, para o pessoal que usa aí a circular. Não deu para fazer, né, o ponto de ônibus ali, até porque ia acabar atrapalhando, né, os comerciantes ali, ia ficar bem na frente. Mas o ponto de ônibus ele foi transferido para frente da Praça da Matriz, do lado dos táxis, né? Dos taxistas ali. Temos ali uma cobertura onde tinha os orelhões, né? Ali dá para a gente colocar ali uns bancos para dar um melhor conforto para os usuários. Então ficou muito bom. Agradeço o Luque, né, por ter nos ajudado aí nessa parte. O prefeito Homero também esteve nos comunicando a respeito disso aí. Então fico feliz por ter ajudado aí nessa parte os nossos munícipes. E nós vamos continuar olhando para a necessidade que cada um tem. Eu também fiz uma indicação hoje que foi lida, a respeito ali do cemitério. O pessoal me procurou, conversou comigo a respeito da sujeira que acaba ficando ali do lado de fora do cemitério. Entramos em contato, foi feita ali a limpeza, mas seria muito bom que fosse colocado ali alguma caçamba, alguma coisa para que quando fosse feita a limpeza do cemitério fosse jogado dentro, não ficasse ali atrás do cemitério, na frente da casa ali dos moradores. Um dos moradores comunicou que, não sei se é verdade, não vi, né, mas até pedaço de caixão já acharam ali
na frente da casa dele, e ele pediu para que a gente pudesse achar uma solução para essa parte. Não é nada também difícil, é coisa de organização. Eu acredito que a gente possa bolar alguma coisa para melhorar nessa parte. Até porque eles falaram que até cachorro morto, ele falou que esses tempos jogaram um cachorro morto junto com esses entulhos que estavam lá, e ele foi, cavou lá um buraco e enterrou, porque estava fedendo. Então os moradores ali estão sofrendo com isso, tá? Porque um joga, vem o outro quer jogar, vem o outro quer jogar, quando a gente vê, tem um monte de lixo, tá? Então essa indicação é a respeito disso que foi lido hoje, a indicação número 148, e eu peço aí que a gente possa dar ou trazer um olhar melhor aí para esse lugar. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar hoje é a respeito também de uma indicação que foi feita. Essa indicação eu fiz a respeito ali de uma valeta entre a Maria Quitéria e a Washington Luiz. Também é uma indicação que eu fiz, que é uma promessa até de campanha. Quando nós estávamos em campanha, alguns moradores ali daquela rua disseram: pastor, se o senhor ganhar, o senhor não consegue nos ajudar com essa valeta? Alguns carros passam ali, arranca o para-choque, quebra, né? A indicação já foi feita, já estamos aí de 4 a 5 meses, ainda não conseguimos arrumar essa valeta, né? A gente é cobrado pelas pessoas, pelos moradores daquela rua, né? Até porque a gente falou que ia correr atrás disso, e eu deixo aqui o meu compromisso com você que mora aí na Washington Luiz, que na Maria Quitéria, que passa aí por essa esquina. Eu vou continuar cobrando, vou querer saber por que ainda não deu para resolver. É algo simples, mas precisa ser resolvido. Eu também não concordo de um morador de comprar o seu carro, lutar, trabalhar, pagar e o para-choque dele ser arrancado numa valeta, porque a gente não consegue arrumar uma valeta. Então fica aqui, eu vou atrás disso aí, vamos querer saber por que não arrumou ainda, né? Porque já faz 5 meses, já cobrei, já fiz indicação, nem sei mais para quem eu vou pedir para arrumar isso aí. Mas eu deixo também falado, se cair o seu para-choque, pode bater na minha casa, que nós vamos atrás disso aí, tá? Porque da outra vez, bateram palma na minha casa, falaram: ó, e agora, quem vai arrumar? Eu falei: não sei quem vai arrumar isso aí, mas a gente faz a indicação e vamos tentar resolver. Aí o cara foi embora xingando lá, mas como eu moro ali perto, a gente precisa resolver isso aí. Então, se acontecer alguma coisa, estou lá. Agora eu me coloco à disposição para ajudar vocês aí que utiliza, tá? Aí alguém pode até falar: mas o pastor mora ali naquela rua. Eu moro ali, mas meu carro não pega, porque meu carro é alto. Então não é por causa do meu carro, tá? É por causa do carro das pessoas que utilizam ali. Então a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá bom? A respeito disso aí. Tá? Então essas aí são as minhas palavras hoje. E vamos correr atrás para ajudar a população a melhorar. São coisas que aparentemente são simples, mas às vezes a gente acaba olhando para tanta coisa grande e acaba esquecendo das coisas pequenas. E coisa pequena tem que ser resolvida também, não é? Então, obrigado a todos, que Deus abençoe todos. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Briano. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, todos que se encontram aqui na galeria, todos que nos ouvem de suas casas. Vou ser bem rápida também nas palavras. Vou iniciar falando sobre o campeonato varziano, né, que começou aí ontem, né? Mas antes disso teve o campeonato 1º de maio. Eu quero deixar aqui os meus parabéns a toda a equipe organizadora, né? Ao pessoal da Secretaria de Esportes, ao prefeito, pela ambulância, pelo cuidado com a guarda estar no lugar e principalmente pelo que a gente sempre pediu, os campos em boas condições de jogos. Tá uma belezinha, coisa linda. O ano passado, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, eu gosto muito de acompanhar os jogos. O ano passado eu reclamei várias vezes sobre a situação dos campos, a falta de segurança e a falta de ambulância nos campos. E esse ano, graças a Deus, o campeonato 1º de maio foi uma belezinha, sem complicação nenhuma, ninguém se machucou, não teve
rolos maiores, tem aquela coisa ali do jogo, né, dentro do campo, mas tá bom. Aquilo ali é só para animar mais. Quero parabenizar as equipes ganhadoras, né, e parabenizar também aí o campeonato varziano que está começando. Quero aproveitar e pedir aí uma maior atenção do secretário de esportes aos juízes, né? Eu recebi várias reclamações de jogadores, de técnicos, que não está sendo aquilo que foi contratado, licitado. Então, presta atenção nisso daí, dá uma olhadinha melhor, para a gente fazer tudo certinho, para a gente continuar elogiando e todos que estão lá assistindo o jogo possam assistir um jogo bonito e um jogo correto, né, sem a interferência dos árbitros, porque isso é frustrante, principalmente para a torcida, né, ainda mais para os jogadores. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso daí, que é só o que eu tenho a reclamar. Mas está bonito de se ver, as equipes estão animadas, as equipes estão trazendo gente de fora. Teve aí um aumento na premiação, né, que essa casa aqui aprovou para alguns tipos de esportes. E eu acredito que, no final, tudo vai dar certo. Quero aproveitar também para fazer um convite à população, já fiz semana passada. No dia 18 agora de maio, vai ter o 4º Porco no Rolete, um evento aí realizado pelo Rotary Clube de Rancharia, em prol do Hospital Maternidade. Toda a renda é direcionada ao hospital. A gente precisa ali de uma reforma muito boa no nosso centro cirúrgico, e eu acredito que esse dinheiro arrecadado nessa festa vai nos ajudar muito com isso aí. Fica já o convite, nós vamos ter duas atrações, né? Um pagode e um sertanejo. A festa começa ao meio-dia, é muito boa, muito gostosa, muita família, a comida é boa, e quem não gosta do porco no rolete tem a costela de chão, tem salada, tem arroz, tem feijão gordo, tem pururuca, o cardápio é bem diverso e bem gostoso. Fica aqui o meu convite a todas as famílias a participarem desse evento. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que seja uma semana aí muito abençoada para todos nós, e que nós possamos lutar para cada dia ser mais felizes e melhores em nossas vidas. Boa noite. Eu peço ao vice-presidente Thales que ocupe o meu lugar para que eu possa fazer o uso da palavra. Com a palavra, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Excelentíssimo senhor vice-presidente Thales Henrique Gabriel Pereira, na pessoa de quem eu cumprimento os membros desse parlamento, os funcionários dessa casa, os nobres, os nossos munícipes que ocupam aqui hoje a nossa galeria, a nossa guarda municipal que está sempre presente fazendo a nossa segurança, obrigado, e aos munícipes que nos acompanham através das redes sociais, tenham todos uma boa noite. Eu inicio a minha palavra livre hoje, fazendo uma menção aqui ao 6º acampamento Mirim da Igreja Católica, promovida pela Paróquia Santo Antônio, que aconteceu aí entre os dias 1º a 4 de maio, que recebeu aí crianças, adolescentes, né, entre 12 e 14 anos. E eu tive o privilégio de fazer parte da equipe de trabalho interna, a companheira Vanila estava lá presente também, e é gratificante realmente entregar um pouco do nosso servir para essa comunidade católica. Importante deixarmos registrado aqui que o acampamento, dessa vez o acampamento Mirim, mas todos os acampamentos promovidos aí pela igreja, eles vão muito além da função de evangelizar, muito além do objetivo de levar a palavra de Deus, né? Já é algo grandioso, sem dúvida nenhuma, mas vai muito além disso, tem uma função social muito forte. A gente vê que ali dentro do acampamento, naquela oportunidade, as crianças estão partilhando questões relacionadas à família,
muito embora crianças entre 12 e 14 anos, muitas delas partilhando questões relacionadas ao álcool, relacionadas a drogas, as dificuldades que encontram dentro de casa e na rua, no convívio dentro da escola ou no convívio familiar. E a gente vê que o acampamento ele é uma ferramenta social muito forte. E muito mais do que isso, é uma ferramenta preventiva, socioeducativa, inclusive contra a criminalidade. É uma direção para os nossos jovens. Então eu quero deixar aqui registrado o meu parabéns e a minha gratidão, não só à Igreja Católica, não só ao acampamento Mirim, mas a todo o movimento que as igrejas do nosso município fazem aí de cunho social realmente, de cunho educacional, porque essa é a maior ferramenta preventiva que a nossa sociedade pode ter. A gente tem certeza que as nossas crianças, os nossos jovens, estando dentro da igreja, seguindo um caminho decente, elas estão amparadas e elas estão e a chance delas caírem em maus caminhos ela diminui consideravelmente. Então fica aqui, eu trago aqui esse desenvolvimento desse acampamento realizado pela Igreja Católica, porque é onde eu professo a minha fé. Mas sabemos também da importância de que todas as igrejas elas têm no nosso município, e principalmente para as nossas crianças. Então fica externado aqui o meu reconhecimento a esse trabalho realizado e o meu agradecimento. Quero comentar também a respeito de uma matéria que eu achei até engraçada, mas eu acho bom a gente comentar, que acho que foi no jornal O Fato, o print que me mandaram, uma matéria falando que a Câmara Municipal se resume a dar os parabéns ao secretário Maicon. Eu achei engraçado, mas é válido, né? Toda crítica ela é sempre válida e a gente tem que trazer para o lado construtivo. Mas nós não podemos ter a memória curta. A população ranchariense precisa lembrar como foram os últimos 4 anos. Hoje eu andei pelo Rui Charles e eu passei na frente da pracinha ali e o mato estava parado. Fui no posto de saúde lá no ESF e estava roçado. Nos últimos 4 anos, nos 4 anos da gestão anterior, a gente poderia contar nos dedos quando a gente chegava num órgão público e estava tudo com a manutenção em dia. Nós estamos vendo aí as pinturas da cidade sendo realizadas, das guias, da praça. Há quanto tempo nós não víamos isso? São coisas pequenas, talvez, para alguns? Pode ser. Mas é muito mais bonito para nós, munícipes, olhar tudo isso. E eu digo mais ainda. É muito gratificante para mim como vereador e muito mais como munícipe sair na rua e ver o nosso funcionalismo público trabalhando. Ir nos departamentos públicos municipais e ver os funcionários abrindo livros para que a gente possa ver documentos, mostrando o plano de ação. Isso não acontecia nos últimos 4 anos. Hoje o pastor Edclei subiu aqui nessa tribuna e fez uma cobrança muito válida, aliás. E as cobranças devem ser feitas e precisam. A gente precisa mostrar para a gestão os pontos que ela precisa melhorar, porque nós não subimos aqui para falar que está perfeito, de forma nenhuma. Subimos e cobramos. Agora, quando o serviço é feito, quando o trabalho é feito, nós temos que reconhecer. Nós temos que louvar e aplaudir a pessoa que desenvolveu. Né? E isso todos os vereadores têm feito. Sobe, cobra, aponta, pede a mudança, e quando o reparo é feito, quando a solicitação é atendida, nós subimos aqui e agradecemos. Essa é a maior prova de que esse corpo legislativo está comprometido com o desenvolvimento da cidade. Nós não estamos subindo aqui para bater, nós estamos subindo aqui e estamos cobrando. E quando é atendido, a gente sobe e elogia. Essa união entre legislativo e executivo vai fazer de Rancharia uma cidade próspera. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, parabéns ao secretário Maicon, parabéns à secretária Tânia, que na semana passada
eu fiz uma reivindicação com relação aos estudantes universitários lá dos distritos, e ela já está resolvendo o problema. Parabéns aos secretários que sempre que nós os procuramos, a porta da casa é aberta. Nós somos convidados a entrar e eles nos mostram o que está sendo feito relacionado a determinada situação e não nos escondem nada. Eu, junto com outros vereadores que estão aqui nesse plenário, eu posso dizer com propriedade que na última gestão não era assim. Teve um determinado dia em que eu fui lá na Guarda Municipal e o ex-prefeito chegou lá e perguntou quem tinha autorizado um vereador a entrar dentro da Guarda Municipal. Então, assim, a nossa realidade mudou muito, e eu acho que nós temos, não só eu aqui para falar isso, mas 10 vereadores nesse plenário, que podem me desmentir a qualquer tempo se eu estiver falando algum absurdo, mas nós não podemos ter memória curta. Nós passamos 4 anos de sofrimento, e hoje nós estamos vendo o trabalho sendo realizado. Esse trabalho é perfeito? Não, de forma nenhuma. A gestão atual tem as suas falhas também, estão sendo cobrados, mas eu digo que eu vejo a equipe do atual prefeito, o prefeito, o vice-prefeito e toda a equipe deles, todos os nomes que eles indicaram, inclusive funcionários públicos concursados, entregando tudo que tem para fazer uma rancharia cada vez melhor. E eu também não tenho dúvida que assim vai permanecer. E nós vamos continuar cobrando e vamos continuar apontando qualquer vacilo que tiver. Então, mais uma vez, secretário Michael, meus parabéns, que o trabalho continue sendo feito com essa excelência e com essa dedicação que você tem empregado ao cargo. E quero tratar também a respeito dos estudantes universitários. Nós tivemos uma, inclusive está o Pedro aqui, nós tivemos, eu vi, me mandaram, viu, Pedro, eu estava trabalhando no acampamento, eu vi que eu fui marcado em algumas postagens lá, mas eu estava trabalhando no acampamento, eu não consegui entrar nas minhas redes sociais esse final de semana. Eu cheguei ontem, saí da missa, eram umas 9h30, morto, cheguei em casa, comi e dormi, mas nós não estamos abandonando os estudantes universitários. Eu quero deixar registrado aqui que esse ano já houve um aumento no repasse, não foi o aumento que nós queríamos, tá? Isso já foi uma questão de discussão interna, o prefeito já me recebeu para tratar a respeito da questão, mas eu gostaria de pontuar aqui, assim, de uma maneira muito forte, muito incisiva, para lembrar que quando se trata de gestão pública, financeira e orçamentária, nós estamos trabalhando sempre com as previsões do ano passado. Então, nós definimos a nossa estratégia financeira e, a partir do próximo ano, nós começamos a aplicar. Então, a atual gestão, e não longe disso, nós vereadores, nós precisamos nos limitar às margens estabelecidas pela lei orçamentária de 2024. Nós precisamos lembrar que nós temos uma lei orçamentária que está delimitando ali os nossos gastos anuais. E não só isso, o plano plurianual, que é uma diretriz para os próximos 4 anos, né, um orçamento a médio prazo que o Poder Executivo vai entregar para a Câmara Municipal, ela só vai chegar aqui no final de agosto. Então, inclusive, nós vamos votar na ordem do dia, eu peço que os munícipes fiquem atentos a isso, nós vamos votar em primeiro turno. A data em que o prefeito vai poder apresentar o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, isso acontece uma vez a cada 4 anos. Então, aqui nós vamos definir, já vamos começar a definir algumas diretrizes para os próximos 4 anos. Senhor presidente, seu tempo já esgotou. Nem percebi, vice-presidente. Só para concluir, então, plano financeiro orçamentário, nós vamos estar atentos e vamos cobrar do Poder Público Municipal, do Poder Executivo, para que conste, sim, os benefícios ao estudante universitário. Muito obrigado a todos, boa noite. Retorna à mesa o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Com a palavra, a vereadora Vanila Ali Fracasso.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, pessoas da galeria e as pessoas que se encontram em suas casas. Também gostaria aqui de abrir a minha fala sobre o acampamento Mirim, como o nobre colega presidente Vitor disse aqui, uma experiência incrível para esses adolescentes de 12 a 14 anos. Foram 103 adolescentes dentro do sítio, com toda a equipe de trabalho interna e externa, e nós estávamos lá dentro como equipe interna. E falar sobre esse trabalho da nossa Igreja Católica, é um trabalho de excelência, é um trabalho, além de evangelização, é um trabalho de prevenção, para que esses jovens, esses adolescentes possam estar sendo preparados para o mundo lá fora, né, que estejam preparados a dizer não para drogas, álcool, prostituição. E se o Estado, né, entendesse que o melhor para todos seria a prevenção, né, e não depois remediar, e aí o custo disso é muito mais barato quando se previne e não se remedia, essas situações, esses trabalhos seriam de maior importância, de maior ênfase. Então, gostaria aqui de parabenizar toda a nossa comunidade, nosso pároco, o padre Cleiton, os padres Tiago, o Anderson, e gostaria também de mandar um abraço a todos nós, equipe de trabalho externa e interna, principalmente a minha equipe da recreação. E estamos aí, que Deus possa nos dar mais oportunidades para estarmos servindo a Ele. Gostaria também de falar sobre a vacinação nas escolas, que começou hoje, né, dia 5 a 30/5. Foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, onde as escolas vão enviar o comunicado para os pais, para que os pais possam mandar cópias do documento da carteira de vacinação de cada criança. E um profissional de saúde vai analisar essa carteira de vacinação para ver se as doses estão em dia ou se estão atrasadas. Se estão atrasadas, vai um informativo para os pais para procurarem os postinhos perto das casas para estar aí aumentando o índice, né, de vacinação aí das nossas crianças. Parabéns à secretária Valéria, junto com a sua equipe, pela iniciativa. Gostaria também de falar sobre a segurança pública. Nosso município está sofrendo com vários furtos, né? E acho que foi hoje uma tentativa de furto de uma moto, né, onde a nossa guarda foi acionada e, com maestria, chegou a tempo e ainda pegou o suspeito e encaminhou para a delegacia. Infelizmente, o suspeito é indiciado e solto. Então, isso é muito triste. Não adianta a nossa guarda, né, chegar a tempo, pegar, encaminha para a delegacia e logo após o indivíduo é solto. Então, a gente pede também, infelizmente, a nossa justiça em algumas situações são falhas, e que nós possamos, de uma forma ou de outra, tentar também ver isso. Com relação à matéria que o nobre vereador, presidente Vitor, falou também, eu acho que está faltando assunto do fato, né? Então, a gente sabe que essa atual gestão está incomodando bastante. E não tem o que reclamar. Então, começa a se procurar pelo novo, né? Então, eu gostaria aqui de manifestar, né? Eu falo assim que é uma coisa até cômica mesmo. Nós não somos ventrílocos, né, como foi informado lá. Eu acho que os vereadores aqui estão unidos, juntamente com o executivo, para o melhor da nossa cidade, e isso é fato. Graças a Deus, a nossa Câmara, diferente da gestão anterior, que parecia toda vez aqui uma sessão de guerra. Nós estamos em harmonia, estamos com um propósito
único, que é melhorar a nossa cidade, né, e para isso também apontar os erros para que melhor possa fazer, e essa gestão está de portas abertas para isso. E aqui, mais uma vez, eu exalto todo o secretariado da gestão atual, principalmente o nosso amigo Maicon, o secretário assim que está sendo mais cobrado, porque há mais de 4 anos não se fazia nada nessa cidade, né? E a limpeza que se fazia era do jeito da gestão anterior, né, nas coxas. Então, assim, as limpezas estão feitas de forma adequada, as pinturas, sim, nós sabemos que é obrigação da prefeitura. Só que essa obrigação não estava sendo feita em 4 anos. Então, por isso que nós estamos reconhecendo o trabalho do secretariado e principalmente dos funcionários. Porque sem os funcionários, tudo isso que está acontecendo não estaria acontecendo. Então, o empenho do funcionalismo, a competência, a vontade do funcionalismo está fazendo a diferença juntamente com o secretariado. E eu falo mais. Eu falo assim que tem uma frase que eu gosto muito, que significa assim, ó, o trabalho que apresenta qualidade, ele desperta a admiração ou a inveja dos homens. Então, se o trabalho tem qualidade, ele está despertando a admiração, mas também a inveja dos homens. Por hoje é só. Obrigado a todos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa me abençoar e me livrar de todo mal. Amém. Com a palavra, o vereador Thales Henrique Gabriel Pereira. Boa noite, senhor presidente, a quem eu cumprimento toda a mesa. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite a todos da plenária e a todos que nos acompanham de suas casas. Começo aqui parabenizando, né, o 6º Acampamento Mirim, da Paróquia Santo Antônio de Rancharia, parabenizando o Padre Cleiton, o Padre Tiago e o Padre Anderson pelo excelente trabalho que tem feito de evangelização aqui no nosso município, com as crianças, com os jovens e com os adultos também. E também a todas as igrejas também que desempenham esse papel fundamental dentro do nosso município de evangelização. A minha fala aqui hoje é breve, eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui na tribuna e deixar registrado, com respeito ao recap lá do Jardim Primavera. O ano passado, o grupo do PT, né, conseguiu a emenda de 250 mil de recap do Jardim Primavera, porém, esse recap estava quase se perdendo e a gente acabou ajudando para que esse recap ele continuasse, né, dentro do nosso município. E, graças a Deus, conseguimos fazer esse papel, que é lutar por recursos, independente se foi o Thales ou se não foi o Thales, de estar para o município, pois é a população que acaba recebendo o recap, né. Então, por fim, esse plano de trabalho ele foi alterado, e eu juntamente fui conversar para entender o porquê que esse plano de trabalho foi alterado, já que tinha algumas ruas que estavam implantadas dentro do plano de trabalho e uma rua ela acabou saindo desse plano de trabalho, que é a Otacílio Soares. Então, mediante a muitas ligações, eu estou recebendo bastante ligações de pessoas do bairro, Serginho lá da padaria, gostaria de mandar um abraço para ele, o Nego, tem várias pessoas ali do município reclamando porque que a rua saiu do plano de trabalho. Então, conversei juntamente com a Carla, que é a secretária. Ela falou para mim que não dava para ser alterado o plano de trabalho, porque as ruas que foram apontadas eram maiores do que o orçamento do recap. Enfim, amanhã acontecerá a parte licitatória. Ela falou para mim que
mediante a isso, tendo um desconto da licitação, dá para ser relicitado esse valor, né, para que essa rua possa ser contemplada. Mas, mediante a isso também, eu gostaria de reforçar aqui o pedido ao prefeito, o prefeito Homero, para que dê uma atenção naquela rua, pois aquela rua é uma rua que já está há muito tempo sem asfalto, né? Ele também já falou que vai tentar providenciar o recap daquela rua, mas fica aqui reforçando o pedido, pois aquelas pessoas de lá estão precisando muito do recap e, como saiu do plano de trabalho, a princípio não vai ser executado lá. Mas a gente vai estar acompanhando os trabalhos, acompanhando a execução do recap e vamos estar também reforçando os pedidos para que aquela rua seja contemplada e as pessoas possam usufruir, assim como as pessoas da nossa cidade, né, que em breve deverá chegar o recap nas ruas das pessoas. Então, fica aqui, né, o meu muito obrigado a todas as pessoas que acompanham o trabalho do Thales da Farmácia, a Dona Maria, lá do Jardim Universitário, que eu visitei nessa semana, agradeço o café, e assim a gente segue trabalhando firme, trabalhando visitando, trabalhando entendendo as demandas. O Lucas também falou de um projeto, eu gostaria de dar uma olhada no projeto dele também, acho que também pode ser interessante para a população. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e boa semana. Não havendo mais vereador para fazer o uso da tribuna, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biage. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquides. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Relator Vanila Ali Fracasso. Dispõe o presente projeto de lei sobre a emenda da Lei Orgânica do município, com o objetivo de estender os prazos estabelecidos no incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 150 da ALOM, até o último dia útil do mês de agosto do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. A legislação estadual já prevê o envio da referida matéria no prazo solicitado nessa proposta, em seu artigo 174. Antes do exposto, reconhecemos a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 5 de maio de 2025. Relator Vanila Ali Fracasso. Membro Lucas Aparecido Magalhães Leite. Presidente Alderi Cláudio Vieira. Deste modo, pela decisão unânime de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela juridicidade da presente proposta de emenda de Lei Orgânica número 01/2025. Relator Vanila Ali Fracasso. Membro Lucas Aparecido Magalhães Leite e presidente Alderi Cláudio Vieira. Em discussão em primeiro turno. Eu peço ao vice-presidente Thales que ocupe o meu lugar para que eu possa fazer as minhas considerações. Com a palavra, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Boa noite a todos. Bom, como foi lido na semana passada e hoje em votação em primeiro turno, nós vamos definir uma alteração, uma emenda na Lei Orgânica Municipal pela data de votação do plano plurianual. Assim, é um momento onde o poder público municipal, o poder executivo,
ele vai estabelecer a forma com que ele vai trabalhar nos próximos 4 anos. A elaboração desse plano é de extrema importância dentro da gestão pública orçamentária. E a preocupação hoje, ela é tamanha que entende-se imprescindível a participação popular. Então, nós vamos votar para que esse plano seja apresentado no final de agosto, para que seja possível a consulta popular. E a primeira já está marcada. É no dia 8 de maio, às 19h30, na Escola Dona Miloca. Então, a você, munícipe, que quer entregar a sua opinião ao plano plurianual, se informe a respeito do que é o plano, né, para ter conteúdo para apresentar, porque não é só chegar lá e falar o que quer que coloque no plano, né, tem alguns requisitos, algumas questões, e principalmente relacionadas à matéria orçamentária. Mas então se informe sobre o que é o plano e vá lá, acompanhe a elaboração desse plano, dê sua sugestão, porque é disso que nós precisamos, de uma gestão participativa, certo? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Retorna à mesa o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Continue em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal em primeiro turno. Conforme o senhor secretário proceder à chamada nominal, eu peço aos senhores vereadores e vereadoras que se dirijam à tribuna e manifestem o seu voto, dizendo se favoráveis ou contrário à proposta de emenda à lei orgânica. Alderi Cláudio Vieira. Favorável. Diego Aparecido Marques das Flores. Favorável. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Favorável. Jair Pacífico Júnior. Favorável. José Vitor de Araújo Biagi. Favorável. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Favorável. Maria Helena Briano. Favorável. Rogério da Costa Melquiades. Favorável. Thales Henrique Gabriel Pereira. Favorável. Vanila Ali Fracasso. Favorável. Washington Ferreira de Souza. Favorável. Proposta aprovada em primeiro turno por unanimidade. A Secretaria da Casa para o interstício de 10 dias. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, eu agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença e exatamente às 21h23 eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.